Tem as pirâmides falando. Mas né, eu ia de falar África, das né? pirâmides, cara. Assim, eu sei que foi carregada a pedra, eles têm uma teoria ali. Cara, eu não consigo, na minha cabeça, ter aceitação real para que o cara carregasse milhares de pedras com milhares de toneladas e... Porque tem todo um cálculo ali. Eu até... não, carregar a pedra é possível. E fazer todos os cálculos que estão envolvidos dentro daquela Os construção. engenheiros egípcios, eles eram muito avançados. E eles coordenavam as pirâmides também dentro de visões astronômicas que eles tinham. Então pegava lá Órion, não sei o que, posicionava, número pi, matemática. Ó, é que eu já fui no Egito 3 vezes, tá? Então, eu fui atrás disso também. Ó, antigamente eu ficava, é alienígena. Que nada, não era alienígena. Não, é ser humano não mesmo. Era o ser ali. humano mesmo. E assim, tem um detalhe que poucas pessoas Nossa, quebrou sabem. minha vida agora, tá? Mas eu vou te explicar que aí pelo menos você fica, né? E quando você for no Egito, você vai dar razão a mim, inclusive. Você vai no Museu do Cairo, que é bem na capital. Lá tem os papiros que explicam como que os engenheiros faziam todo aquele procedimento. Tem as ferramentas que eles utilizavam para cortar as pedras, inclusive fazer aqueles obeliscos gigantescos e de várias toneladas. Como que eles transportavam aquilo? Era com guindaste? Não, porque hoje tem guindaste que a gente não consegue nem mover aquelas pedras. Então, vinha pelo Rio Nilo. Todos os templos e a civilização egípcia, ela floresceu ao longo do Rio Nilo. Então, era tudo pela embarcação que vinha das pedreiras. A gente chegou a visitar uma pedreira em Assuã, Margarete, que a gente foi? Assuã, na pedreira de Assuã, que tinha inclusive um obelisco maior do que todos aqueles que eles estavam tirando de lá. Só que ele rachou, então aí acabou ficando lá sem que eles tirassem, mas iam tirar também e colocar no lugar. Aí eles transportavam no Rio Nilo. Se você mergulhar em algumas partes, você vai encontrar o obelisco que acabaram virando e caiu lá dentro. Caramba, então tá dentro do Rio Nilo, né? Porque não deu certo. Mas os que davam certo, eles chegavam até o local que eles queriam, rolavam, e aí o detalhe, como que eles colocavam de pé aquele negócio? Aí eu vou te mostrar, simples. Vamos supor que isso aqui é o obelisco, tá? Isso aqui é o obelisco. Sim. Ele chegou rolado na pedra. Aqui, em volta, onde ele vai ficar, é deserto. A areia do deserto lá são grãos bem grossos. Então, você não precisa nem de pá. Com a própria mão, se você cavar, você consegue deslocar uma grande quantidade de terra. Então, eles colocavam um calço no obelisco, aproximadamente ali no meio, e começavam a cavar. Aí aquilo ia cavando e puf! Aí depois é só jogar a terra assim, ó. Pronto, tá em pé. Ficou lá. Não, teoricamente é simples. Não é teoricamente. Isso está escrito nos documentos. Assim. Era assim que faz. Por que a gente tem essa ideia que vem a nave com antigravidade e carrega? Por quê? Porque americano, no passado, ia lá e escrevia livro, entendeu? De ficção, né? Eu não entendia também, vou escrever isso aqui, vai vender, vai virar best-seller. Era pra dar uma grana pra Hollywood. E assim foi sendo disseminado através de livros mentiras. Por exemplo, qual a deusa que eles falam, os americanos, né? E todo mundo fala nessa deusa? Nefertiti. Já ouviu falar Nefertiti? Já, demais. Só que essa não é a principal que tem lá. É a Nefertari. Nefertiti é... Nefertari eu nunca vi entendeu? falar. Só para vocês terem uma ideia, assim, se fosse política, seria um candidato a presidente que você nem conhece, que entrou ali agora, entendeu? A Nefertiti, tá? A Nefertari que é a principal, que era a esposa lá do Ramsés II, né? Que foi o faraó mais famoso, né, no Egito. Famoso por quê? Porque ele foi sem vergonha. Ladrão. Sabe o que ele fazia? Já tinha um monte de monumento lá construído, certo? Ele ia lá, apagava a placa do outro rei lá. Sério, e escrevia a dele. Ramsés II. Então parecia que era tudo dele, aquele negócio. Caramba, o cara estragou a história toda. Como que se descobriu isso? Porque aí depois foi caindo, com o tempo,
o que ele rebocou por cima, e aí se descobriu embaixo que tinha outras coisas. Então o cara mó sem vergonha, ele fez um monte de coisa para ser o faraó mais conhecido. E aí eu vou te falar assim, por que o pessoal pegava aquele monte de pedra? Porque não faz sentido, né? Era escravo que carregava aquelas pedras? O que você acha? Era escravo, tinha que ser, que senão Não o cara era escravo. Era escravo? Eu acho que era. Não era escravo. Quem carregava aquilo eram os próprios egípcios por uma questão de religiosidade. Porque eles acreditavam, por exemplo, o faraó quer fazer a tumba lá, que é a pirâmide. A pirâmide é a tumba. Então, o faraó era o próprio Deus na terra. Então, aquilo lá era uma satisfação para os crentes egípcios ali que estavam fazendo para o próprio Deus. Deus Vivo. pediu para fazer Deus aquilo. pediu. Só que eles faziam isso de graça? Também não. Porque os celeiros do faraó eram cheios de alimento. Porque as melhores terras de agricultura que tinha ali às margens do Nilo era do faraó. Então ele sempre tinha muito alimento. E aí ele fornecia alimento para a população. Então a população trabalhava e ganhava ali o seu pão com mortadela, entendeu? Era escravo, né? Trabalhando em troca do alimento. E além da Brincadeira. parte, como se fala, religiosa mesmo, de crença, de acreditar que está fazendo para o próprio Deus, pela gratidão ali, né? Pela crença deles, né? A fé. Sim. A fé. Então era assim que funcionava. Agora, independente disso, tem caso ufológico no Egito? Tanto antigo como moderno? Tem. Tem gente que fala que as pirâmides são um portal, né? Agora, tem muito fake lá também? Você vai pegar na internet e botar lá de OVNI, não sei o que, UFO, pirâmide, você vai achar um monte de coisa, um monte de montagem fake, feito em programa digital. Agora, tem um documento que eu consegui, que é uma carta de um egiptólogo famosíssimo, em que ele fala que em 1800, quando eles estavam cavando, viram um objeto lá, tá escrito. Eles não sabem o que é, e aí tentaram explicar como se fosse o gás que saiu de alguma tumba, de algum corpo, mas, os corpos já estão mumificados há muito tempo, não tem como sair algum gás de metano, alguma coisa, porque o corpo não está em decomposição mais, já passaram milhares de anos. Né? Então ele tentou explicar dessa forma, porque era um cientista ali, e viram um objeto azuladinho fazendo evolução próximo às pirâmides durante as escavações. Tem esses documentos. E mais na modernidade, a gente tem uma área no Egito que chama Península de Santa Catalina, que é onde fica o Monte Sinai. O Monte Horebe, né? Bíblico, né? O Horebe, Sinai é a mesma coisa. Nessa região é a região do Egito, que faz parte do Egito, que mais aparece OVNI. Eu, particularmente, já vi OVNI lá. Quando eu fui subir o Monte Sinai, eu estava numa expedição junto com a minha igreja, que é a Comunidade Cristã Renovo Celeste. Estava o meu pastor, o José Mauro Estalão, estava o pastor Roildo, estava a missionária Lira. Estava todo mundo ali, inclusive o guia, que era um beduíno egípcio, muçulmano. Ou seja, não era nem questão de religião ali, porque você tinha várias religiões. E a gente subindo no terceiro estágio, já quase chegando no Monte Sinai, no topo, a gente vê um objeto alaranjado. Como eu já tinha visto outras vezes, eu falei, OVNI.